ser assim.
novamente. Alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Agora eu peço que a igreja se ajoelhe e oremos agora em favor do culto. Senhor, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Ministério Jovem de hoje. Para nós continuarmos o nosso momento de adoração, eu vou pedir que vocês coloquem de pé, por favor. Nós estaremos cantando louvor escudo juntamente com a orquestra. Então, para que todos nós cantemos juntos e exaltemos esse nosso Deus, que é nosso escudo, que é a nossa fortaleza, que é a nossa força, que excede todo entendimento e é quem nos sustenta. Então, cantemos juntos.
Pai, através das nossas ofertas. Que o Senhor venha abençoar a cada um que irá ofertar na tua casa. E aqueles que não possam estar ofertando hoje, que numa próxima oportunidade possam estar de coração aqui, ofertando de coração. Que o Senhor venha abrir portas, provisões na vida de cada um, de cada família que está aqui presente esta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um bom culto, em nome de Jesus. Amém. Precioso sangue vivo.
nosso Deus, em que nós cantamos que Ele é o nosso escudo, que sem Ele a gente não tem saída, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conforta, quando a gente acha que talvez a gente não tem nenhuma solução. Quero pedir que vocês coloquem de pé novamente, por favor. Hoje, neste domingo à noite, eu queria te informar que todos vocês receberam um presente. Que legal, né? Receber um presente. Vocês devem estar se perguntando, que presente? Cadê? Esse presente ele é o mesmo para todo mundo, mas a forma com que cada um vai usar vai ser diferente, vai ser única. Porque esse presente ele não é material, ele não é algo que eu posso tocar, mas é algo que eu posso sentir, algo que eu posso colocar na minha vida, porque aquilo precisa ser um costume, aquilo precisa ser uma rotina. E parabéns, o presente que vocês ganharam foi um novo dia. O que eu posso fazer com um novo dia? Um novo dia é uma nova oportunidade. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê várias histórias de várias pessoas que tinham grandes problemas, enfermidades, lutos, tristeza, solidão. Mas a partir do momento que Jesus chega, acabou isso, porque elas tiveram um novo dia, tiveram um encontro, e a partir daquele momento eles aproveitaram o que eles receberam, aquele presente que foi único, mas que eles fizeram com que fosse diferença na vida deles, porque esse encontro que eles tiveram com Jesus fez a diferença. E todos vocês, se você já é da igreja, se você está visitando a gente pela primeira vez, você também recebeu esse presente. Esse presente que ele é para todos, mas na sua vida você faz uma reflexão aí e pensa, olha, o que me motiva a ter um novo dia hoje? O que eu fiz ontem que eu não faria hoje, ou que eu faria melhor hoje? Às vezes a gente não se dá conta de tantas coisas que a gente faz, ou de quantas dificuldades a gente passa, de tantos livramentos que a gente recebe também do nosso Deus. Mas ele fala, olha, agora é um novo dia para você, agora é uma nova oportunidade. Se você não sabe como agradecer esse presente, ou se talvez você não sabe ainda como refletir tanto nele, meu irmão, levanta a sua mão e coloca aleluia, Jesus, aleluia, sou grato por esse novo dia, porque na minha vida o Senhor fez a transformação. E quando a gente olha também, todos os dias a gente recebe um novo dia, e a gente tem que ser grato, porque quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela dificuldade, Cristo ele não solta a nossa mão. Quando a gente passa por um problema que a gente fala, olha, isso aqui me destruiu de uma forma que parece que eu perdi o meu chão. Quando eu não sinto mais os meus pés, Cristo me segurou pela mão e me falou, filho, eu estou aqui com você, eu nunca te abandonei. E nesse novo dia é a sua oportunidade de continuar com esse Cristo, de aceitar Ele, de falar, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade. E que nós cantemos e aceitemos esse Jesus, porque Ele é a esperança do novo dia. É Ele quem está com a gente, segurando a nossa mão, e é quem nós devemos cantar, Senhor, obrigado. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi, pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui, para
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, Salmo 127, versículo 1 e 2, para a nossa oração. Diz assim na palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Vamos orar? Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom exaltar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Como é bom estar aqui, ó Pai, erguendo as nossas mãos, as nossas vozes, Senhor, em adoração ao Teu nome, Pai. Junto com os meus irmãos aqui, ó Pai, nós decidimos nessa noite te servir e te adorar. Decidimos vir aqui, Senhor, e entregar as nossas vidas em sacrifício vivo, que é esse culto racional, como nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. E aqui nós te pedimos ao Senhor que o Senhor venha completar essa noite, falando com a Tua palavra, falando aos nossos corações, Senhor, me dando a oportunidade, Senhor Jesus, de ser usado nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja anunciada com poder e autoridade dos céus, na unção do Teu Espírito Santo. Me coloco na Tua mão, na dispensação do Teu poder, na unção do Teu Espírito Santo, para que seja feito isso segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, Senhor, e pedimos a Tua bênção. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Uma alegria estar nessa noite, uma noite, né? Ainda mais uma noite, nós estamos aqui no Ministério, no culto do Ministério dos Jovens, né? A gente se sente um pouco renovado, né? Com essa oportunidade de falar aqui no culto do Ministério dos Jovens. Como está programado, esse mês é o mês da família, né? O mês da família progressista, e nós colocamos ali alguns temas onde nós estaríamos falando a respeito de vários assuntos, né? Nós já falamos ali alguns assuntos sobre família, né? Falamos sobre o Dia das Mães no último sábado, falamos do Ministério das Mulheres, também trouxe uma mensagem ali sobre família. Ontem nós tivemos um culto da terceira idade, né? Nós ouvimos ali história, né? A história de um casal que construiu a sua história diante de Deus ali, e a gente vê toda essa família frutificando com o propósito de se colocar diante de Deus, de firmar essa intenção de construir uma família na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui no culto do Ministério dos Jovens, então nós achamos por bem falar de um assunto que é muito próprio aos jovens, mas você que de repente já é um pouquinho mais avançado na idade, já está casado, né? Espero que você também aproveite aqui as palavras da orientação. De repente você vem para a tua vida, mas você vem para a tua família, para orientar os teus filhos, os teus netos na presença do Senhor. O tema que nós estamos falando é sobre, antes do sim, construindo uma família no centro da vontade de Deus. A gente vive uma geração, e a gente conversa com os nossos jovens, e essa geração sonha muito com um casamento, né? Sonha muito com construir uma família. Isso é próprio nosso do ser humano. Mas infelizmente a gente vê que cada vez menos as pessoas se preparam para essa construção familiar, se preparam para esse momento do casamento. A gente percebe que muitos eles querem o felizes para sempre, né? Que a gente vê muito aí nos filmes, nos seriados, né? Que a gente vê os felizes para sempre, a gente assiste um filme romântico, a gente fica torcendo pro feliz para sempre, né? A gente espera que aquela história termine no feliz para sempre. Só aquece o nosso coração, mas mais ainda a gente pensa no feliz para sempre na nossa vida. É isso que a gente quer. Mas infelizmente as pessoas pensam no feliz para sempre, mas ignoram os fundamentos de Deus para que esse feliz para sempre aconteça. A gente precisa pensar, irmãos, que a família ela não começa no altar. A família ela começa nas escolhas feitas antes do sim, antes de você dizer eu aceito, né? As escolhas elas vão muito além, e aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Essas escolhas elas vão além do parceiro. A gente às vezes tem a ilusão de que o parceiro basta,
né? Só a pessoa ali que a gente ama, ela basta. Eu não quero jogar um balde de água fria no teu coração romântico, né? Você espera a pessoa encantada, o príncipe encantado, a princesa. Mas as escolhas, irmãos, a família, a felicidade, o felizes para sempre, eles vão além das escolhas de um parceiro bonitão, de uma moça bonita, né? Elas vão além disso e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. O texto do Salmo 127, no versículo 1, versículo 2, ele fala um pouco disso, né? Ele vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E a gente vai ver que o felizes para sempre começam com escolhas segundo o propósito que Deus estabeleceu na sua palavra. Antes da gente falar a respeito de escolhas, eu gostaria de fazer uma reflexão com você a respeito de família. A gente precisa entender, e 1 João capítulo 4, versículo 8, ele fala muito isso. Se vocês puderem projetar, Lucas, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele vai falar que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não está falando aqui que Deus é amável, né? Que Deus gosta de amar, que Deus gosta de se amar, não. Deus é o próprio amor. Isso foi estabelecido na eternidade. Deus, Ele é amor. Se a gente lê o texto de 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, eu vou até fazer questão, um texto um pouquinho longo, mas eu vou até fazer questão, que para mim é um dos textos mais bonitos que a Bíblia traz ali. Uma poesia linda que o Espírito Santo inspira Paulo para trazer para a gente, que vai falar sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13. E é um texto que bastante gente, né, as pessoas conhecem, as pessoas além dos cristãos, além dos crentes, né, eles conhecem muito, porque é uma palavra muito linda. Ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal a transportar os montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Se a gente for olhar, Jesus Cristo também, quando ele é questionado a respeito dos mandamentos, ele resume os 10 mandamentos ali de Êxodo capítulo 20, em 2 mandamentos, dizendo assim: olha, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. João capítulo 3, versículo 16, é aqui a expressão máxima do amor, que fala que Deus amou o mundo. Pode projetar aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 13 também, versículo 1, vai falar que Jesus amou os seus discípulos. Hora antes da festa da Páscoa, já sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. E Romanos capítulo 5, versículo 8, para a gente finalizar esses textos, vai falar, para eu concluir, e
meu pensamento aqui, para a gente entender, fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se a gente for olhar aqui e for ler os versículos e a palavra do Senhor a respeito de amor, eu vou ficar aqui, né, muito tempo, e a gente não tem todo esse tempo, né, para falar a respeito disso. Mas fato é que o combustível de Deus para todas as coisas, irmãos, para todas as coisas, inclusive pelo fato de ter te criado, é o amor. Não existe um outro sentimento, mas vai muito mais do que o sentimento. O amor é esse ato, é essa coisa que impulsiona Deus a fazer todas as coisas, inclusive toda a criação, inclusive, como eu já falei, criar você, inclusive estabelecer mandamentos, inclusive estabelecer critérios, doutrinas, inclusive de revelar a sua palavra e revelar-se, Deus se revelar a você através da palavra, a palavra que você tem na sua mão aí, a Bíblia Sagrada. Tudo isso é manifestação do amor de Deus. Eu fico imaginando Deus da eternidade ali, e Ele com esse sentimento, né, um sentimento ali do seu coração, entre aspas, eu posso dizer isso, mas esse sentimento de amar, né, esse sentimento de desejar ser amado. E então, na eternidade, Ele decide, Pai, Filho e Espírito Santo, criar todas as coisas, criar o universo. E aí, irmãos, na cereja dessa criação ali, o ápice dessa criação, Ele cria então o homem. E a palavra de Deus vai falar em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que criou, né, o homem. Façamos então o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a imagem e semelhança de Deus nós fomos criados. E aqui, irmãos, eu quero fazer essa reflexão com você, porque assim, a manifestação maior da nossa imagem e semelhança de Deus não está na nossa forma física, mesmo porque Deus não tem uma forma física, Deus é espírito. Não existe um corpo, não existe um receptáculo que possa conter a Deus. Deus é infinito, né? Então, a imagem e semelhança de Deus, ela vai muito além do que na forma do qual nós nos apresentamos, braços, mãos, corpo, boca, olhos, cabeça. Vai muito mais além disso. E eu acho que a gente se aproxima mais, quando a gente se aproxima mais da imagem e semelhança de Deus, é quando nós amamos. É quando nós amamos e quando nós somos amados. E isso, irmãos, é algo que é intrínseco do nosso ser. Tanto é que Deus, quando Ele olha para a criação, Ele fala assim, olha, não é bom que o homem seja só, Gênesis 2, versículo 18, não é bom que o homem seja só. Então nós fomos criados, irmãos, com o intuito de amar e ser amado. Isso é imagem e semelhança de Deus. E é interessante quando a gente faz essa reflexão, irmãos, de amar e ser amado, e a gente vai pensar na família, na instituição da família, que é uma instituição divina, é algo que Deus criou, não é um estabelecimento, não é algo criado, não é uma forma humana, não é algo que estabeleceu-se no pensamento humano, mas foi estabelecido lá na criação, né? Quando Deus fala para Adão e Eva, criar e encher a terra, né? Crescer e multiplicar-vos, encher a terra. Estava ali então instituída a família, quando Deus une o homem e a mulher, dizendo, olha, e Adão olha para a mulher e fala, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Uma declaração que eu falo, a declaração de amor mais intensa que a gente pode encontrar é essa, né? Ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos, né? Uma declaração de amor aí para os solteiros, né? Uma declaração bonita. Mas a gente vai ver, irmãos, voltando, que Deus institui a família justamente, irmãos, com este intuito. Porque se você fizer uma reflexão, é na família, irmãos, onde nós experimentamos a forma mais intensa e prática de amar. Se você fizer uma reflexão, porque você vai ver que onde você experimenta essa bênção de Deus e essa dádiva que Jesus, que o Senhor nos deu na criação, de amar e ser amado, a gente vai experimentar isso quando nós nos relacionamos ali, a relação entre marido e mulher, né? Que é uma relação ali de paixão, uma relação de carinho, de proteção, de provisão, uma paixão ali de
de desejar a carne mesmo, né? E a gente vai ver que isso é a forma mais intensa que você vai ver de amar e ser amado. Além disso, vai além disso, porque ali, domingo passado, nós falamos, né? Nós ouvimos aqui a mensagem do pastor no grupo Dia das Mães, que também não existe uma forma mais intensa de amar do que o amor de uma mãe por um filho. E o inverso também é verdadeiro, o amor de um filho por uma mãe. E a gente vai ver que isso é tão intenso, e é tão intrínseco, é tão natural da gente, que você pega uma criança pequenininha, que às vezes, mesmo antes de começar a falar as primeiras palavras, aquela criança já demonstra o amor, né? Porque é algo divino, não é algo natural, não é algo do ser humano. Muitos tentam, né? O ser humano tenta trazer esse sentimento de amor para mediadores químicos do cérebro, né? E de hormônios que fazem ali, mas para mim, irmãos, é muito mais além do que isso, é algo espiritual, é algo divino, porque Deus é amor, e nós somos imados e criados à imagem e semelhança. O amor também de um pai por um filho, o amor de um filho por um pai, também é algo grandioso, algo que excede, né, os entendimentos da natureza humana. Se você for ver o amor que existe entre os irmãos também, é algo também que é muito forte, esse laço fraternal que existe entre irmãos. Então, irmãos, Deus institui a família para que você possa viver e experimentar a intensidade desse amor que motivou, que foi o combustível para que Deus criasse todas as coisas. Então, irmãos, a gente vai ver que isso é projeto de Deus. Por isso que agora eu quero voltar então com esse pensamento, né, de que essa família, esse lugar onde Deus instituiu a família, um lugar para você manifestar e viver a intensidade desse amor, é algo que precisa ser projetado, e é algo que precisa ser pensado com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho e na presença de Deus. Vou falar uma coisa que às vezes é até um pouco difícil de engolir, assim, de passar, mas nem todo relacionamento que emociona, que faz o coração acelerar, que faz aquele frio na barriga, ele vem de Deus. O amor verdadeiro, irmãos, ele não é só um sentimento. Esse amor verdadeiro que eu estou falando, que precisa ser construído e vivido lá dentro da família, ele é uma construção. Ele vai um pouco além desse sentimento. E eu não estou querendo mais uma vez, né, jogar um banho de água fria no romantismo, nos corações românticos. Mas é algo, irmãos, que a gente precisa abrir os nossos olhos para a gente projetar, para a gente pensar. Você sabe por quê? Porque assim, ó, eu tenho já 28 anos de casado, quase 30 anos de casado. O amor é cego, mas o casamento abre os nossos olhos. E viver a felicidade, o felizes para sempre desse casamento é algo que precisa ser projetado e pensado antes do sim. E eu falo isso, irmãos, olha o que a palavra do Senhor ela vai falar. Provérbios capítulo 24, 3 e 4. Provérbios 24, 3 e 4 vai falar assim, ó: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou seja, os ambientes da casa, e todas as substâncias preciosas e deleitáveis que serão preenchidas nessa casa. Então vai falar que é o conhecimento, é a ciência, é algo pensado, é algo planejado. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 também. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele te dará as tuas veredas. Então, irmãos, aqui é um pensamento que a gente precisa criar, mas não um pensamento baseado naquilo que nós pensamos, mas um pensamento que vai além, um pensamento que vai sobre o projeto de Deus. E eu vou falar para você uma verdade aqui, que você, jovem, solteiro, precisa pensar, antes de procurar a pessoa certa,
se torne alguém preparado por Deus para formar uma família. Antes de pensar, antes de procurar a pessoa certa. A preparação para essa família, para esse felizes para sempre, para viver essa intensidade do amor, ela começa antes de você procurar a namorada ou o namorado. Ela começa na sua preparação. Ela começa você se preparando para se tornar alguém preparado por Deus para formar essa família. O namoro, irmãos, ele não é uma brincadeira. Namoro é tempo de conhecer a pessoa, é tempo de discernir as coisas, é tempo, irmãos, o namoro, e aqui uma coisa importante, é tempo de alinhar os valores, é tempo de você ajustar as diferenças, é tempo de você perceber caráter. E aqui vai algumas perguntas importantes que a gente precisa fazer antes do nosso casamento, antes do sim, né? Antes de você projetar essa família. Essa pessoa que eu escolhi, ela ama a Deus de verdade? Nós temos os mesmos princípios? Nós caminhamos na mesma direção espiritual? A gente já sempre falou como que essas pessoas, como esse meu namorado ou namorada trata os pais, como que ela reage aos conflitos, os conflitos que nós temos aqui no namoro, como que esse meu namorado e essa minha namorada trata as pessoas, porque ela não vai te tratar de um jeito diferente. E essas perguntas, irmãos, elas são respondidas com uma palavra do Senhor, de algo que é muito importante para início de toda a conversa, para um namoro que seja projetado no centro da vontade de Deus, para você construir essa família. E ela está lá numa orientação de Paulo, de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai falar: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A gente precisa entender, irmãos, e os mais jovens, né, que ainda não fizeram as suas escolhas, irmão, se você já fez a sua escolha, né, e você está de repente passando por uma crise, por uma situação difícil, que de repente essas escolhas não foram feitas antes do sim, eu não estou falando que está tudo perdido, tá, irmãos? Existe solução. Domingo que vem nós vamos falar um tema sobre em tempo de crise, né? Vamos falar sobre em tempo de crise com a família, o que fazer, que atitude tomar. Então existem algumas crises. O que nós estamos falando aqui é para evitar que chegue a essas crises, tá bom? Então se você tem algum problema ou conhece alguém, nós vamos fazer uma propaganda aqui, conhece alguém que está de repente passando por um momento difícil de casamento, né? Convide essa pessoa para estar aqui no domingo que vem, e nós vamos falar a respeito de tempo de crise na família, tá? Depois nós vamos fazer uns convites lá para publicar no WhatsApp da igreja. Você vai convidar o seu amigo, né, o seu parente que está passando. Mas então a orientação, irmãos, é essa: não se una a um jugo desigual. É aquilo que nós estamos falando, não basta você gostar da pessoa. É preciso, irmãos, por felizes para sempre, haver um alinhamento espiritual. Porque, presta atenção nisso que eu vou falar para você, João. Presta atenção, isso aqui é importante. Casamento não une apenas corpos. Casamento une destinos. Guarda isso. Casamento não une apenas corpos. Casamento une destinos. Eu não sei qual que é o seu destino, irmãos. O meu é o céu. A escolha que eu fiz é o céu, né? Então, e a gente vai ver que uma escolha equivocada antes do sim, ela pode desviar você do destino. E a gente vai ver, e aquilo que a gente vê, né, na vida das pessoas,
que essas escolhas precipitadas, baseadas somente na emoção e não na orientação da palavra de Deus, vai trazer alguns desgastes emocionais no casamento. Um casamento, um junto desigual, e quando eu falo junto desigual, vamos traduzir isso aqui, né? Uma pessoa que tem uma fé diferente da tua, uma pessoa que tem um comprometimento com Jesus Cristo diferente do seu, ele vai trazer um desgaste emocional ali no teu casamento, é praticamente inevitável. Ele vai trazer um conflito constante, principalmente, irmãos, na criação dos seus filhos. Porque, como eu falei, casamento, ele une destinos. O meu destino, o destino que eu escolhi é Jesus Cristo, né? O que a palavra de Deus fala, olha, as coisas que ficaram para trás, eu deixo para trás, né? Mas o que agora, hoje eu faço, eu olho para as coisas que estão diante de mim e prossigo no alvo, o prêmio que o Senhor Jesus Cristo me determinou, é o céu, a salvação, a vida eterna. Eu quero isso para a minha vida. E o amor que eu vivo na intensidade lá da minha família, eu quero isso para a minha vida, mas não só para a minha vida, eu quero para meus filhos. Imagina um casamento unido, um jugo desigual, você querendo o céu, querendo também que os seus filhos tenham como destino o céu, a eternidade, mas num jugo desigual, você vivendo esse conflito na criação dos seus filhos. A gente vai ver que o casamento, num jugo desigual, vai ter uma distância espiritual, um sofrimento, né, familiar, e tudo isso são crises evitáveis, irmãos. Eu falo para você e aí, jovens que ainda não casaram, tudo isso são crises evitáveis, que se essas questões foram trabalhadas antes do sim. Isso, irmãos, essa questão que eu estou falando do jugo desigual não é algo para você trabalhar depois do casamento. E aqui a gente pode ver um monte de testemunho de gente, né? Um monte de testemunho de pessoas que vivem esses conflitos porque não resolveram essa questão antes do casamento, não resolveram esses conflitos antes do sim, achando que se resolveria depois do casamento. Eu tenho uma frase, né, que eu tenho como verdade, né, e não se espante, mas não se assuste também, mas eu falo que depois do casamento ninguém melhora, só piora. Só piora, tá? Não se assustem, tá bom? Não saiam daqui entristecidos, mas depois do casamento, irmãos, ninguém melhora, só piora. Você sabe por quê? Quando eu estou namorando com uma pessoa, eu mostro meus defeitos. Eu encontrei uma moça bonita, me apaixonei por ela, eu vivo ali, né? Vou namorar com ela, eu fico 1, 2 horas com ela ali, de repente eu compro ela todo dia, mas eu não fico o tempo todo com ela. Eu vou lá na casa dela, namoro com ela, depois volto para casa. Esse pouco tempo, eu vou mostrar meus defeitos? Não, eu escondo todos eles. Eu só vou mostrar minhas qualidades. Os defeitos eu faço questão de esconder, e a mulher, a menina também. A gente é assim. Eu estou apaixonado, irmãos, pelo amor de Deus. Você acha que eu vou mostrar as coisas erradas que eu faço, os meus defeitos, as minhas falhas de caráter? Não, eu só escondo. Mas depois do casamento não tem como eu esconder, porque eu vivo com aquela pessoa 24 horas por dia. Com o tempo, os defeitos vão ser revelados, eles vão aparecer, isso é inevitável. Por isso que depois do casamento a gente só piora, a gente não melhora. Por isso que são coisas, irmãos, e questões para a gente resolver antes do sim. Que depois do sim, e eu não estou falando aqui que não podem ser resolvidas, elas podem ser resolvidas. A gente crê na transformação, a gente crê no agir sobrenatural do Espírito Santo. Mas esse agir, irmão, sobrenatural, transformador, que Jesus Cristo pode resolver todas as coisas, ela só vai acontecer se o teu parceiro ou a tua parceira desejar que isso aconteça. Porque Deus não transforma ninguém que não queira ser transformado. Ele transforma, Ele nos transforma a cada dia. Mas quando a gente entrega a nossa vida para que isso aconteça.
Por isso que isso é uma questão para ser resolvida antes do sim. Por isso, a orientação é: ore antes de escolher alguém. Tenha paciência. O príncipe encantado vai aparecer. Talvez não vai chegar no cavalo branco, né? Mas ele vai aparecer. A princesa vai aparecer. Mas ore antes de escolher. Não ignore sinais por carência. Irmãos, não ignorem sinais por carência. Às vezes a gente, por carência, a gente passa pano por algumas coisas e fala: quando casar ele melhora. Mais uma vez, não melhora, tá? Pior, se você escolher, tudo bem, não tem problema, mas é uma escolha baseada na tua certeza de que você vai viver com aqueles defeitos o resto da vida. Se você estiver disposto a viver com esses defeitos o resto da vida, tudo bem. Porque, irmãos, a igreja trata o casamento com seriedade. Casamento, mais uma vez, já falei, isso não é brincadeira. Para a gente, casamento é um só, e até que a morte separe. Por isso, não ignore sinais de carência. Não tente converter alguém antes do namoro. Não tente converter alguém através do namoro. Escolha uma pessoa convertida antes do sim. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar é 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3 ao 5. Que vai falar: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso é uma coisa importante, irmãos, porque o mundo ele banalizou os relacionamentos. Hoje as pessoas elas querem viver como casadas, mas sem compromissos, sem alianças, sem responsabilidades. Namoro não é casamento. O sexo, ele é bênção dentro do casamento. E é uma bênção dentro do casamento. Mas Deus orienta, irmãos, que a gente seja puro, que o nosso leito seja sem mácula. Pureza não é atraso, é proteção, irmãos. Deus, pelo seu amor, dá essa orientação para que você se proteja. O casamento, irmãos, ele não pode ser baseado no sexo. A gente escuta hoje o mundo moderno dizendo assim: mas você tem que experimentar antes, né? Porque vai que não dá certo, vai que não encaixa, vai que não é do jeito que você gosta. Irmão, você vai gostar, pode ficar tranquilo. E vocês vão na intimidade do casal, e isso acontece só dentro do casamento. Vocês vão ajustar as diferenças ali na hora do sexo. Vai, de repente demora um pouquinho de tempo, mas vai ajustar. Mas o que eu falo, irmãos, é que o casamento, ele não pode ser baseado só no sexo. Casamento que é baseado só na relação sexual tende a ter problema. E eu não estou falando que a relação sexual dentro do casamento não seja importante, é importantíssima, é uma parte importantíssima do casamento, mas ela baseada só no casamento, baseado só no sexo, tem que fracassar. Você sabe por que eu falo isso? Porque, irmãos, os casados aí, pode falar também, né? O que é? Como que acontece? 3 vezes por semana aí, 15, 20 minutos, 3 vezes por semana, eles falando amém aí, amém, né? Não teve nenhum amém, 3 vezes. Vou falar 3 vezes por semana. Não, então vamos exagerar, 3 vezes por semana, 15, 20 minutos, vamos falar 20 minutos, 3 vezes por semana, 20 minutos para a conta fechar, dá o que? Dá 1 hora, irmãos, 1 hora por semana. Dá 1 hora por semana. E o resto do tempo? Como é que vai ser? Se teu casamento é baseado só no sexo, como é que vai ser o resto da semana? 1 hora por semana. Estou profetizando a vida dos casais aqui, tá? Essa semana vai ser 1 hora na semana.
Então a gente não pode, irmãos. Então, por isso que eu falo que o namoro não é para você experimentar o sexo. O sexo ele vai acontecer, é natural na vida do casal. Mas ele não é muito mais do que isso. O namoro ele serve para preparar o casamento e não para antecipar aquilo que pertence à aliança que Deus instituiu ali. Santidade não é vergonha, irmão. Santidade é honra a Deus. Por isso que eu falo, antes do sim para alguém, você precisa existir um sim para Deus. Então, irmãos, a orientação é: estabeleça limites no seu relacionamento, estabeleça limites no seu namoro, desenvolva uma vida espiritual antes do sim. A vida espiritual não é para ser desenvolvida lá no casamento, é para ser desenvolvida antes do sim. Desenvolva uma vida espiritual com o teu namorado. Aonde que eu vou desenvolver essa vida espiritual? Então nós vamos namorar, e nós vamos, em vez de namorar, nós vamos orar. Não, a oração pode fazer parte ali do momento do namoro. Não estou sendo radical não, você pode namorar, tá? Pode beijar, não tem problema, né? Pode, uma mão na mão pode, né? Mas você desenvolva uma vida espiritual antes do sim aqui na igreja. Você pode vivenciar momentos espirituais aqui na igreja, no ministério jovem, nas reuniões, aqui no PG dos jovens. Aqui você pode desenvolver uma vida espiritual com o teu namorado, com a tua namorada aqui. É aqui que você tem que desenvolver essa vida espiritual. Uma vida espiritual desenvolvida antes do sim, irmãos, ela só vai fortalecer na tua vida, e o felizes para sempre, com a mão de Deus ali nesse relacionamento, é quase certo. É quase certo, irmãos. Não negocie seus princípios por sentimentos. Converse sobre propósitos que vocês têm, sobre fé, sobre o futuro de vocês, sobre o desejo da eternidade. Relacionamentos construídos na presença de Deus, eles têm mais força para resistir às tempestades. É aquela casa que foi edificada sobre a rocha, né? Aquele que ouve as minhas palavras e obedece, eu assemelhar-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas ela permaneceu de pé. Edifique o teu namoro sobre a rocha, para que a tua casa, o teu casamento, ele seja construído e fortificado na rocha. Falei, irmão, o casamento é algo que vai assim, que vai mais influenciar na tua vida, na realidade da tua vida, no teu caso, na tua felicidade, nos teus negócios, no teu trabalho. Não existe nada que vai influenciar mais na tua vida, na tua felicidade, do que um casamento, para o bem e para o mal. Eu falo que casamento, e o mundo transformou, fazendo as piadinhas, né? O casamento fala igual o submarino, né? Que boia, mas foi feito para afundar, né? Então tem todas essas piadinhas, essas piadas tristes, né? A respeito do casamento. Mas a verdade, irmãos, é que o casamento ou ele é muito bom ou ele é muito ruim. Não existe um casamento mais ou menos, sabe? Porque no casamento você vive a tua rotina da forma mais intensa, e a vivência do amor, de amar e ser amado da forma mais intensa. Não é no teu trabalho, não é relacionamento com teus amigos, não é na igreja, é no casamento que você vai viver essa intensidade do amar e do ser amado. Então é isso que vai influenciar muito a tua vida. Então você precisa pensar bem a respeito das escolhas que você faz antes do sim, para que você possa vencer, para que você possa ter essa casa fortificada na rocha. Para a gente finalizar, é aquilo que nós falamos: se o Senhor não edifica a casa, então Deus precisa estar no centro antes do casamento. O altar não conserta escolhas erradas. O sim aqui, irmãos, não vai consertar escolhas erradas. O casamento não transforma automaticamente alguém em um homem ou uma mulher de Deus. Por isso que nós falamos que famílias fortes, elas são construídas antes do sim. Irmãos,
espero que vocês levem essas orientações, porque aquilo que a gente mais deseja, né, nós como líderes da igreja, nós como representantes aqui da liderança da igreja, o pastor hoje, aqui acho que ele está na outra igreja, tá? O pastor está no Atlântico, está no Atlântico, né? O pastor está no Atlântico, mas aquilo que a gente ouve isso muito do pastor, tanto nas mensagens, tanto nas nossas conversas particulares, essa preocupação com as famílias da igreja e a atenção que a liderança da igreja dá aos relacionamentos, à família, ao casamento, à criação de filhos. A gente tem um cuidado muito grande por isso. Então eu espero no fundo do coração, não eu, mas a igreja, espero no fundo do coração que você, jovem, que ainda não fez a sua escolha, que ainda não falou sim, pense bem nas suas escolhas, faça a escolha certa, porque nós desejamos no fundo do nosso coração que você tenha um feliz para sempre, na presença de Deus. Você seja muito feliz no teu casamento, na criação da tua família. Eu gostaria aqui de convidar esses jovens solteiros para vir à frente, e nós como igreja gostaríamos de orar por vocês. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar. Convidar os presbíteros também para vir à frente aqui. E você, jovem, que ainda não disse sim, que está na idade de namoro aí, quantos anos a gente pode falar? Quantos anos? 14? 15? É muito cedo? 14 já está procurando já. Ou não? Convidar os nossos jovens aí, 14, 15, em diante, até os solteiros, para vir à frente, irmãos. Nós queremos orar por vocês. Essa escolha, ela tem que partir de uma decisão de vocês, de uma oração de vocês. Nós vamos estar orando por vocês aqui agora, mas que essa oração, ela não fique somente aqui nesse culto dos jovens e nessa palavra que nós falamos, sabe, que essa preocupação e essa intenção de vocês buscarem alguém, sabe, que esteja ali alinhado com esse pensamento de viver, né, junto com vocês, esse destino, esse caminho até os céus. Que essa decisão seja uma decisão do coração de vocês, da vontade de vocês, que a emoção, vocês não se deixem levar somente pela emoção, pelo frio na barriga, pelo acelerar do coração, mas que seja uma decisão, irmãos, que vocês tenham ali na mente de vocês para construir essa família no centro da vontade de Deus. Deus tem planos e projetos para a vida de vocês. Deus tem planos e projetos para a futura família de vocês. E não é coisa pequena, não, tá? Coisa grande, para que vocês vivam a intensidade e a plenitude daquilo que nós falamos, do amor que Deus manifestou na sua criação, né? Não existe coisa maior, bênção maior na vida do que amar e ser amado. Que isso aconteça na mente de vocês. Vocês amem e sejam amadas no coração, que vocês consigam construir essa família felizes para sempre na presença de Deus. Eu falo para sempre, não é para sempre até a morte separar, não, é até a eternidade, né? Até que vocês levem essa família de vocês para a eternidade, né? Que a bênção do Senhor seja com vocês. Vocês são todos jovens, então eu vou pedir para vocês ajoelhar. Vocês podem ajoelhar, né? Então ajoelhem. E eu gostaria de convidar a igreja, vocês pais, mães, irmãos, tios, tias, né, amigos, estende sua mão aqui sobre esses jovens, que eles alcancem a bênção do Senhor. Orem por eles, em nome do Senhor Jesus. A oração não fique só aqui, irmãos, na igreja, que nós possamos no nosso lar, nas nossas orações, orar por eles, para que o Senhor providencie a bênção do Senhor sobre cada um.
Oremos então em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus queridos jovens, né? Vocês sejam muito felizes na escolha de vocês, no casamento de vocês, na família de vocês. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês sempre. Nós vamos orar também. Nós gostaríamos de abrir a oportunidade para quem quiser receber oração com imposição das mãos. De repente você veio para receber, tem uma necessidade, né? Nós estaremos orando por você enquanto o grupo de louvor está cantando. Se você tiver qualquer necessidade, irmãos, a bênção do Senhor, né? Se você precisar de qualquer necessidade do Senhor, vem à frente, nós estaremos intercedendo em seu favor, no nome de Jesus. Yeah.
nós vamos estar orando em favor das famílias de semana, né? A família Silva, com o Rubens e nossa irmã Lucília, a família Campos, Levi e Nayara. Tem também outros pedidos de oração. As pessoas que pedem em favor da saúde: Maria de Fátima, Pedro Henrique, Sandro Lima, Cícero, Graciele, Fátima, Cristina, Pedro, Edilson. Também por libertação, Victor Mateus, Eric. Vamos orar então também pelo evangelismo em Cochovel, está acontecendo, o pastor Marcos sábado lá. Vamos orar para que Deus vá à frente, os anjos. São esses pedidos. Pedir também oração, continuar orando em favor de Diácono Batista, né? Que fez a cirurgia ontem, os nossos nascimentos tudo certo. Que Deus abençoe a recuperação. Nossa irmã Poliana também, pelo neném, né? Graças a Deus deu tudo certo, agora está em recuperação. A impressão parece estar um pouco alterada lá, mas que Deus vai operar e fazer a obra. Nossa irmã Lourdes também está internada ainda. Nossa irmã Lourdes recebeu a obra. Está internada. Nós vamos continuar orando em favor da nossa irmã Lourdes, probleminha, vamos passar por uma cirurgia, né? E você também tem as suas necessidades, os seus pedidos de oração. Se coloque diante de Deus agora, de joelhos, e vamos orar em nome do Senhor Jesus.
estamos chegando ao final de mais um culto, com a graça de Deus. Agora estarão sendo projetados os recados. Feijoada promessista do MCA. No dia 14 de junho de 2026, teremos a nossa deliciosa feijoada promessista do MCA. Valor de R$50, incluso 1 litro de feijoada, porção de arroz, porção de farofa, sem ingredientes suínos. Quem desejar adquirir a feijoada ou o carnê, por favor, falar com a irmã Valéria no final do culto. As mães que ainda não pegaram as lembrancinhas do Dia das Mães, procurem a irmã Valéria ao final do culto. O retorno do rei para toda a igreja, sábado 30/5 às 19h30. A irmã Natália vai falar um pouco agora sobre este recado. Irmãos, o MCA, a gente vai ter esse culto e ele não será apenas o culto. Vai acontecer aqui um sábado total. E aí a gente está até avisando bem antecipado, é dia 30, mas a gente nem tem costume de pegar a Bíblia aqui na frente, né, aos domingos para passar o recado, mas a gente veio já para comunicar aos pais, para vocês estarem se preparando. No dia 30, esse sábado total acontecerá assim. Pela manhã vai ter o culto aqui dentro da igreja, dirigido pelo MCA. O culto é voltado para as crianças, mas nós pedimos para que os pais se preparem para estarem aqui, todos nós juntos. Depois, nós teremos um almoço compartilhado. Esse almoço compartilhado, o MCA vai ficar responsável pelo arroz, pelo feijão, salada e bebida. Depois, a gente vai soltar lá na lista do grupo para que os pais, para que as famílias tragam, só confirma, uma mistura, uma carne e uma sobremesa. Depois, à tarde, às 13h30, nós teremos uma feira bíblica. E essa feira bíblica é importante que todo mundo, que os pais principalmente, procurem o professor do seu filho, porque a gente vai fazer essa feira, é algo novo que a gente está fazendo, e às vezes vocês vão precisar preparar alguma coisa com a criança, então procure o professor do seu filho para que tenha, às vezes, tem uma tarefa aí para vocês também. Essa feira acontecerá às 13h30, depois a gente tem uma interação com os pais aqui na parte da tarde, e às 19h30 vai acontecer o culto evangelístico. Esse culto evangelístico, ele é voltado para o evangelismo infantil, mas também, mais uma vez, precisamos dos pais aqui. Agora, a gente precisa que as crianças vão contar com vocês nesse culto. É um culto voltado para a criança, mas com a presença de todos. Então, não é um culto que é para a gente trazer as crianças, deixarem aqui e depois voltar, não. Nesse culto, a gente vai estar fazendo uns convites, vai ter físico, vai ter digital, que as crianças vão entregar para os colegas. Então, a gente vai pedir para os pais incentivarem os filhos a evangelizarem na escola, os colegas, os vizinhos, para que eles convidem os amigos para estarem aqui, certo? Então, a gente conta com a presença de todos, com a colaboração de todos, e a gente está avisando antes que a gente pede para que todo mundo também esteja se consagrando, todos orando, para que esse evento aconteça, que seja da melhor forma possível, dirigido pela presença de Deus, e que nós possamos alcançar crianças, né? É isso. Temos visitas? Visitas. Gabriele, convidada do Ariel. Simone e Fernando, da IAP de Barra do Garças. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês grandiosamente. É isso, gente. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui dirigindo o culto hoje. Agradeço ao Lucas, que me convidou. Agradeço ao presbítero Luciano pela mensagem, que nós possamos levar essa mensagem na nossa vida, né? E até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos abençoará essa semana com as nossas atividades, né? Que nós não possamos nos esquecer de que a bondade dele dura para sempre. E é isso, nos vemos na quarta-feira, né? No culto. Amanhã tem o PG dos jovens também, está tendo o PG, né? Às 19 horas, né? 19 horas. Às quartas temos culto às 19h30 também. Às sextas temos o jardim de oração. E aos sábados, às 9 horas, nós temos a escola bíblica, logo seguido o culto às 10 horas. Agora vamos nos despedir com o nota oficial do Ministério de Viola. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Jesus, amém. Antes da gente despedir, só gostaria de lembrar, quarta-feira agora, nós temos as famílias, né? Nós estamos na campanha o mês inteiro, a campanha das famílias. Já o Joilson, que está responsável pelo grupo 3, vai convidar os irmãos para vir participar. No sábado aqui nós vamos ter o culto do Ministério dos Homens, né? O presbítero Elias vai estar com a direção da palavra, e aí o papel do homem na construção, né, da família. E no domingo nós vamos falar sobre famílias em crise, né? Soluções para a família em tempos de crise. Então venha também, participe. Nós vamos estar fazendo os convites lá para também divulgar no WhatsApp da igreja. Convide as famílias para que todos possam estar participando.